Obrigada por aguardarem. Vamos dar início à nossa reunião científica. Hoje o intuito é a apresentação e análise crítica de artigos científicos. É uma reunião que é capitaneada pelo nosso núcleo de pesquisa, com liderança do Rafael Ianotti. Quem vai apresentar hoje é a Rafaela Neri e o Francisco. A gente queria começar agradecendo por ter aceitado o convite e desejar boa aula para todos. Se tiver alguém de fora, vai ser disponibilizado o link ao final das aulas, e para quem é daqui, o QR Code, acredito que vai ser disponibilizado também para a lista de presença, tá bom? Boa aula para todos. Olá, boa tarde. Opa, obrigada. Então, o estudo que a gente vai analisar hoje é uma comparação fisiológica entre a ventilação não invasiva e o catéter nasal de alto fluxo nos esforços inspiratórios e volume corrente depois da extubação. Então, é um estudo randomizado cruzado. Então, na introdução, ele aborda que a extubação ainda é um desafio nas UTIs nos dias de hoje. E aproximadamente 20% a 30% dos pacientes cursam com alguma insuficiência respiratória e destes, de 10 a 15%, precisam a necessidade da reintubação. E a reintubação, ela é associada com altas taxas de mortalidade. Então, ultimamente tem sido recomendado a utilização da VNI e do catéter nasal de alto fluxo após a extubação, de forma imediata, para prevenir essa insuficiência respiratória. Eles reduzem o risco de reintubação orotraqueal, comparado quando utilização da oxigenoterapia convencional, de baixo fluxo. Eles também reduzem o esforço inspiratório. E em pacientes de alto risco, na verdade, se recomenda mais a VNI do que o CAF. Porém, não há estudos que descrevem os efeitos fisiológicos dessas duas condutas no esforço inspiratório pós-extubação orotraqueal. Quando comparando uma insuficiência respiratória, a gente vê algumas coisas associadas, como a fraqueza muscular respiratória, colapso alveolar e um prejuízo na relação ventilação-perfusão. E a hipótese do estudo é que a VNI possa ser melhor que o CAF, porque ela oferece maior volume corrente, maiores níveis de PIP, o que faz com que tenha um efeito de recrutamento e reareação. Então, a hipótese do estudo é que, em comparação com CAF, a VNI, quando aplicada para prevenção, após a extubação em pacientes de alto risco de falha, reduz o esforço inspiratório e aumenta os volumes correntes. Como desfecho primário, ele quer analisar o esforço inspiratório medido pela produto da pressão sobre tempo da esofágico por minuto. E como desfechos secundários, ele quer ver outros índices de esforço expiratório, então o produto da pressão sobre tempo esofágica por litro e o swing da pressão esofágica por respiração, assim como volume corrente expresso em ml, em quilo por peso predito, a ventilação minuto, as variações da pressão transpulmonar, a complacência dinâmica, utilizando a razão volume corrente, a swing da pressão esofágica, ou dividido por swing da pressão esofágica mais pressão suporte quando utilizado na VNI, a cada respiração, e assim como medidas obtidas pela tomografia de bioimpedância, como ELZ, que é End of Lung Expiratory Impedance. Como métodos, o delineamento é um estudo fisiológico, então randomizado cruzado. Ele é unicêntrico, foi feito na University Hospital of Poitiers, em França. E os métodos de inclusão eram pacientes que foram intubados por mais de 24 horas e que eram pacientes com alto risco de falha de extubação orotraqueal. Com uma PF abaixo de 300 e que eles eram aptos para extubação depois de um teste de respiração espontânea com um resultado positivo.
E o que eles consideravam paciente de alto risco? Então, pacientes acima de 65 anos que possuíam doenças cardíacas ou respiratórias crônicas. Como critério de exclusão, eles excluíam pacientes que tinham contraindicação à passagem do catéter esofágico e também pacientes que tinham uma ordem de não reintubação. Então, eu vou explicando agora passo a passo de como foi feito a coleta. Então, iniciando os pacientes, eles eram ventilados em modo de pressão, com uma pressão ajustada para manter um volume de 6 ml por quilo por peso predito, uma PIP de até 8 centímetros de água, uma FA2 ajustada para manter uma saturação entre 94 e 98 em pacientes sem doença respiratória, em pacientes com doenças respiratórias é de 88 a 92, e uma frequência abaixo de 35 incursões por minuto. Então, eles eram indicados para passar pelo teste de respiração espontânea quando eles estivessem numa escala de ritmo de sedação entre -2 e +1, sem a utilização de sedação contínua, com uma frequência menor que 35 incursões, com uma PF acima de 150, na condição de uma FA2 de menos que 40, uma PIP também até 8. O TRE, no início, foi feito através da peça T, porém, devido a um estudo do próprio grupo, eles passaram a fazer, depois, em modo suporte, com uma pressão suporte de 8 e uma 0 PIP. Então, os pacientes, quando respondiam positivamente ao teste, eles eram estubados e colocados em uma oxigenação com catéter nasal convencional a 5 litros. Então, o paciente era randomizado. Ele poderia iniciar com o procedimento da VNI e depois ir para o catéter nasal de alto fluxo, ou vice-versa. Ambas as terapias tinham duração de 20 minutos. E a VNI, ela era feita com a interface facial, com uma pressão para manter um volume de 6 a 8 ml por quilo de peso predito e uma PIP de 5. Já o catéter nasal de alto fluxo, ele era instalado com um fluxo de pelo menos 40 litros por minuto. A FA2 das duas condutas era titulada para manter uma SpO2 de 94 a 48 pacientes sem doença respiratória crônica e de 88 a 92 nestes pacientes. Então, depois das duas terapias, o paciente retornava para o catéter convencional de A2 a 5 litros e era o final do método. Durante todo esse período, o paciente ele era monitorizado com a pressão esofágica através do catéter esofágico e pela tomografia de bioimpedância elétrica. Então, as medidas que eram feitas eram o swing da pressão esofágica, o produto pressão-tempo esofágico, e eles retiraram também a questão de recolhimento, né? Então, também era feito a pressão, a vista da pressão transmural, que eles consideraram como delta da pressão esofágica, no CAF, ou então a pressão esofágica com mais a VNI, mais a pressão para VNI. E o ELZ e o delta Z, que é correspondente ao volume corrente na tomografia de bioimpedância. Aqui. Então, para conseguir trazer realmente a comparação dos efeitos fisiológicos, eles calcularam que precisava de 22 sujeitos na amostra para detectar uma diferença no produto pressão-tempo esofágico entre a VNI e o CAF de pelo menos 100 centímetros de água por segundo por minuto. E para ter um poder estatístico de 80%, mas significância bicaudal de 0,05. Então, as análises foram apresentadas, as categóricas foram apresentadas em frequência e porcentagens, contínuas e mediana com intervalo interquartílico de percentil 25 e 7,5. Para comparar as medidas repetidas, foi feito o teste não paramétrico de Friedman
E o pós-hoc foi avaliado com teste de dupla para comparações múltiplas, tá? Foi feito pelo software GraphPad Prism. Então, foi levado em consideração um P de menor que 0,05 para significância estatística. Então, como resultado, a gente observa que 266 pacientes foram triados, porém a gente teve exclusões de 244 pacientes, chegando nesses 22 pacientes de alto risco. Então, foram randomizados, só que a gente teve uma perda no grupo de não invasiva primeiro, por uma extubação mais tardia, e outra perda por problemas técnicos. Então, no fim, temos 11 pacientes que iriam começar a terapia com catéter nasal de alto fluxo e 10 pacientes que iam começar a terapia com não invasiva, totalizando 20 pacientes de alto risco de extubação que foram efetivamente analisados. Aqui na tabela 1, a gente pode observar que a nossa população era majoritariamente de média de 69 anos, então uma população mais idosa, majoritariamente do sexo masculino, e que tinha o IMC 26, que a gente caracteriza como sobrepeso. Então, as principais razões da intubação desses pacientes eram a insuficiência respiratória aguda, com 65%, e também é seguido por insuficiência hipoxêmica, tá? A gente observa que os principais considerações de paciente com alto risco de extubação eram pacientes acima de 65 anos e também pacientes com doenças pulmonares crônicas, como DPOC também. Então, o tempo de duração da ventilação não invasiva desses pacientes foi cerca de 8 dias. E aqui a gente vê um pouquinho sobre a questão dos parâmetros clínicos. Então, a maioria dos testes foram feitos do teste de respiração espontânea foi feito pro modo PSV. A gente observa, então, aqui a gasometria desses pacientes. A gente vê que, em relação ao pH, eles têm uma tendência mais a uma alcalose, só que é uma alcalose mais metabólica, porque a gente vê que o valor de CO2 está dentro da faixa de normalidade. E que a gente tem os pacientes para extubação com uma PF de 257. Então, em relação aos resultados, agora vendo a comparação entre a VNI e o catéter nasal de alto fluxo. Antes, é importante salientar que eles pegaram as medidas de oxigenoterapia convencional na segunda vez que eles ficaram com catéter, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente observa Ô, Rafa, deixa eu só te interromper um minutinho, só para falar um ponto. Eles utilizaram como medida principal a pressão esofágica, né, para tentar estimar a pressão muscular, já que é uma medida aí meio que gold standard para estimar a pressão muscular. E para estimar o trabalho ventilatório, eles utilizaram essa variável, que é o produto pressão-tempo, que é o SPTP. Então, na verdade, quando a gente lê essa variável SPTP, que é a que está marcada lá, a gente entende isso como a pressão muscular pelo tempo. Então, a gente utiliza essa variável como um substituto de trabalho ventilatório. Então, quando a gente estiver vendo essa variável, vamos interpretar como trabalho ventilatório. Quando a gente estiver vendo delta PS, que é o swing, ou a variação da pressão esofágica, a gente interpreta como esforço inspiratório. Acho que fica mais fácil assim. Perfeito, obrigada, Rafa. Então, a gente vê... Então, já vou começar a tratar como trabalho ventilatório, para a gente ficar mais simplificado. Então, a gente observa que o trabalho ventilatório inicia aqui 124, então, quando o paciente ainda está entubado, e ele aumenta um pouco quando a gente vai para não invasiva, para 196. Então, o paciente ele é entubado, ele começa a ter mais esforço, então ele usa a musculatura para inspirar, certo? Porém,
quando a gente observa o catéter nasal de alto fluxo, esse esforço inspiratório aumenta mais. E aumenta mais ainda quando a gente usa a oxigenoterapia padrão. Porque a gente só tem um suporte quando a gente ventilatório quando a gente está na não invasiva. Então, isso é explicável, certo? Então, a gente vê aqui que realmente é significante estatisticamente que a não invasiva, ela consegue oferecer um suporte maior e diminuir o trabalho ventilatório nos pacientes após a extubação, em comparação ao catéter nasal e em comparação também à oxigenoterapia convencional. Aqui a gente vê a delta da pressão esofágica, então também, como o Rafa falou, esforço inspiratório, tá? Então a gente vê que o esforço inspiratório aumenta na não invasiva em relação à invasiva, porque o paciente está fazendo o esforço para trabalho, né? E ela aumenta mais no catéter nasal de alto fluxo e também na oxigenoterapia convencional, que significa que o paciente está fazendo mais esforço inspiratório para conseguir ventilar. Então, a gente também observa que a VNI, ela é significantemente melhor para dar o suporte ventilatório nesses pacientes em relação ao catéter nasal de alto fluxo para comparar na diminuição do esforço inspiratório. Então, aqui a gente também observa a pressão transmural. A gente vê que também há uma diminuição da pressão transmural da ventilação invasiva, certo? E também há uma diminuição da pressão transmural em relação à não invasiva no catéter nasal de alto fluxo e na oxigenoterapia. Aqui a gente tem uma pressão maior na não invasiva porque tem a questão da pressão suporte também, que o ventilador oferece. Então, a gente também aqui, no volume corrente, a gente observa que tem um maior volume corrente quando a gente está vendo a não invasiva, comparação com a catéter nasal de alto fluxo e a oxigenoterapia convencional. Entre o catéter nasal de alto fluxo e a oxigenoterapia convencional não tem diferença, mas entre a ventilação e em comparação com esses dois, a gente tem a diferença. Então, a gente tem aumento do volume. Inclusive, a gente tem um aumento do volume em relação à ventilação invasiva, que a gente vai discutir um pouquinho depois. Aqui nesse gráfico, a gente vai neste gráfico primeiro. A gente observa, né, o produto pressão-tempo, né, esofágico, que o Rafa colocou como trabalho ventilatório. Então, a gente vê que tem uma diminuição do trabalho, né, na verdade, quase mantido em relação à pressão invasiva e não invasiva. A gente tem um aumento do trabalho ventilatório quando a gente está no catéter e também no alto fluxo, no catéter convencional e também no alto fluxo. Aqui a gente vê também o volume corrente em relação ao peso predito. Então, na não invasiva, a gente tem o volume corrente e ela aumenta na não invasiva. A gente também tem o trabalho muscular, né, que também ajuda nessa questão de aumentar o volume. E aí a gente tem uma diminuição no catéter nasal de alto fluxo e outra diminuição quando a gente pensa na oxigenoterapia convencional. Então, aqui também vai falar um pouquinho sobre os desfechos exploratórios. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a tomografia de bioimpedância, como foi o resultado nesses pacientes. Então, a gente pode observar o ELZ, que ele é comparável como se fosse a CRF. Então, a gente observa através dele a aeração que a gente tem nesse pulmão. Então, a gente observa que há um aumento da aeração quando a gente coloca o paciente em ventilação não invasiva em relação invasiva, e que há um aumento global, né? E que há uma diminuição dessa aeração quando a gente está no catéter nasal de alto fluxo e também no catéter convencional. Quando a gente observa, por exemplo, as áreas dependentes dorsais, a gente vê que também há um aumento, um recrutamento, né, em relação aos outros dispositivos. Então, a VNI, ela recruta as partes também posteriores. Então, é um ganho importante.
Só para ressaltar, então, aqui a gente tem, a gente observa o aumento, então, o aumento nas áreas não dependentes foi de 209, enquanto nas áreas dependentes foi de 770. Então, ela ventila melhor essas partes mais posteriores do tórax do paciente, do pulmão do paciente. E no catéter de alto fluxo, não tem diferença. A parte posterior não ventila mais do que a parte não dependente. Então, a gente não tem esse efeito de recrutamento que a gente tem com a VNI. Assim como a gente também pode observar o delta, o delta é a diferença, né, entre o ganho que a gente fala, ganho ou perda dessa aeração. Então, a gente vê que a gente tem um ganho na parte ventral de 36 e um ganho importante de 80 na VNI. Então, ele ganha bastante, tem uma diferença grande quando a gente fala do recrutamento. E no catéter nasal de alto fluxo, a gente tem uma perda da aeração na área anterior e não tem um ganho suficiente na parte posterior. E também não teve outro desfecho que ele também explorou, foi o Pendeluft, então não houve diferença entre os dois na ocorrência de Pendeluft. Então, quando a gente utiliza a VNI, na discussão traz que ela aumenta essa ventilação posterior. Apesar de não ser tão significativo quando a gente observa na bioimpedância com o ELZ, porque não deu um P abaixo de 0,05, a gente ainda consegue observar esse fenômeno de recrutamento, de ventilação posterior. Então, a gente tem que lembrar que a VNI, ela diminui a carga do trabalho inspiratório, do trabalho ventilatório, e ela aumenta o recrutamento, a reaeração dessas regiões pulmonares. Não teve diferença na complacência dinâmica e teve um aumento discreto na pressão transmural durante essa VNI. Oi? Transpulmonar na VNI. Órgão errado. Então, quando a gente pensa na diminuição no catéter nasal de alto fluxo, a gente pensa que ele tem, sim, um efeito de diminuição do esforço inspiratório em comparado com o catéter nasal convencional. Então, de certa forma, ele até diminui o risco de intubação. Porém, esse efeito não é tão importante quanto o da VNI. E não foram observadas diferenças estatísticas, na verdade, entre o catéter nasal de alto fluxo e a oxigenação convencional, apesar de muitos guidelines recomendarem a utilização do CAF para pacientes pós-extubação, quando tem alto risco. Então, a recomendação do catéter nasal de alto fluxo como profilaxia para uma insuficiência respiratória pós-extubação, ela ainda não tem uma certeza científica com uma evidência tão bem aprimorada. Então, a VNI profilática, de outra forma, ela é principalmente recomendada quando os pacientes têm uma doença respiratória crônica, porque ela diminui a energia despendida pelo diafragma durante a ventilação. Então, porque ela diminui o trabalho ventilatório. Então, evita que o paciente tenha fadiga e também maior desconforto. O que o artigo notou também é que não houve diferença no esforço inspiratório entre os pacientes intubados, né, durante a ventilação invasiva e durante a ventilação não invasiva. E ele fala que isso pode ser uma explicação do porquê a ventilação não invasiva após a extubação desses pacientes de alto risco seja benéfica, porque é um suporte mais comparável com a ventilação invasiva. Então, em relação ao catéter nasal de alto fluxo, a VNI tem mais eficácia e tem uma evidência moderada que deve ser recomendada para pacientes de alto risco de falha de extubação. Ambos, o catéter nasal de alto fluxo e o VNI, eles aumentam o volume minuto, e a VNI maior que isso, em comparação, porque ela
provoca o recrutamento das áreas posteriores, né, dependentes. O aumento do volume corrente e o aumento da pressão transpulmonar, elas podem estar mais associadas à mortalidade em pacientes em síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, ele fala que alguns estudos trazem que o paciente acaba fazendo volume por peso perdido de 9 ml, o que pode ser maléfico para esses pacientes e causar vile. Então, quando a gente mantém um esforço inspiratório adequado, a gente evita isso. Mas que os volumes correntes causados pela VNI e as pressões utilizadas nesse estudo foram aceitáveis, tá? E também teve, e isso pode ajudar na diminuição do efeito de Pendeluft, apesar de não ter tido diferença. Então, o estudo cita algumas limitações. Então, o primeiro é que não foi avaliado o conforto do paciente, e a gente sabe que o conforto do paciente em relação à terapia é muito importante. Então, por exemplo, na VNI, se o paciente não tolera a máscara, ele vai soltar, vai ter vazamento, ele vai ficar agitado, ele vai ficar taquipneico e aumentar o trabalho ventilatório, e a gente não vai ter uma boa eficácia. E isso pode dar falha da terapia. Ele também cita que o cálculo da pressão transpulmonar foi feito a partir de uma estimativa da PIP. Então, na ventilação não invasiva, a gente sabia a PIP utilizada, porém, no catéter nasal de alto fluxo, eles estimaram cerca de 2,5, e no catéter convencional de 0. Só que isso é questionável, porque essa PIP gerada, ela depende de muitos fatores. Então, se o paciente está respirando com a cavidade oral fechada, se não está tendo vazamento, se está medicando, tudo mais. Então, isso é bem questionável. Não foi realizada nenhuma medida transdiafragmática, então a gente não tem realmente a questão do trabalho do diafragma. O volume corrente foi estimado pela tomografia de bioimpedância, o que é uma estimativa aproximada, principalmente nos pacientes estubados, né? E não haviam muitos pacientes hipercápmicos na amostra. Inclusive, ele cita que, como os pacientes na gasometria arterial antes da extubação tendiam com uma alcalose e que era mais metabólica, isso, inclusive, pode alterar um pouquinho a questão do drive respiratório. E isso pode ter sido também ter influenciado. Então, os valores altos de oxigenação e baixos na PIB da ventilação mecânica evasiva, eles podem ele pensa que, assim, se a gente estava com uma FiO2 de 0,40 e uma PIP de até 8 para a gente considerar os pacientes aptos para o TRE, será que eles já não estavam aptos antes e essa extubação no trabalho não foi tardia? Ele traz esse questionamento. Porém, ele fala que em outros estudos, as indicações para o TRE eram muito parecidos, então que isso pode ser apenas um questionamento. Ele também traz o questionamento da própria questão da metodologia, porque depois da extubação, ele utiliza o catéter nasal convencional antes da VNI e do catéter de alto fluxo, para evitar um efeito carryover, que é quando a gente tem ainda uma influência dos efeitos da terapia anterior na próxima parte da metodologia. Então, ele utilizou o catéter convencional para fazer essa quebra entre a ventilação invasiva e o primeiro procedimento. Porém, entre o catéter nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva, ele não traz esse washout. Então, pode ser que tenha um efeito carryover, né? Quando a gente pensa nesses dois procedimentos feitos seguidos. E é um estudo fisiológico com uma amostra pequena, então a interpretação clínica deve ser feita cuidadosamente. Então, o que ele traz de conclusão? Que em pacientes de risco de alta falha de extubação, a VNI ajudou a prevenir e reduziu os esforços inspiratórios, aumentou o volume corrente, manteve a complacência
dinâmica estável e também ajudou no recrutamento das regiões dependentes, em comparação ao catéter nasal de alto fluxo e também a oxigenoterapia convencional. Então, esses resultados conseguem uma visão dos efeitos fisiológicos e clínicos na VNI nesse contexto imediato de pós-extubação. A gente traz aqui alguns questionamentos, algumas análises críticas. Então, a gente observa que a população deles, ou seja, idosos, pacientes com doenças cardíacas, respiratórias, pacientes sobrepeso, são pacientes que a gente vê muito aqui na casa, né? E que a gente associa também que os nossos pacientes muitas vezes são cirúrgicos e tem toda a questão de inflamação pós-cirúrgica, diminuição de aeração dos nossos pacientes. Então, é uma população que a gente tem maior risco, nossa população, né, de falha de tubação. A indicação de VNI nesse estudo foi correta, certo? E eles conseguiram a monitorização adequada da pressão esofágica. Quando a gente indica a ventilação não invasiva, é importante a gente observar o esforço inspiratório e o trabalho ventilatório do nosso paciente. O ideal seria que isso fosse feito com catéter de pressão esofágica, porque ele consegue dar uma medida e mostrar para a gente como é que está esse esforço. Porém, esse catéter ele é muito caro, é de pouco acesso e também são poucas as pessoas que sabem realizar essa monitorização. Então, isso acaba não sendo aplicável num contexto clínico. Então, o que é importante? Quando a gente indica a ventilação mecânica não invasiva para os nossos pacientes, o ideal é que a gente consiga monitorizar eles de perto, observando não só o volume corrente dele, para não entrar em volumes correntes lesivos, mas também os sinais de esforço inspiratório. Então, uso de musculatura, se o paciente fica taquipneico, se tem algum outro sinal de desconforto respiratório, que isso é muito importante. Então, a gente recomenda que na prática assistencial tenham cuidado com a indicação de VNI, porque a gente indica e a gente tem que monitorizar esse começo, porque se a gente não consegue realmente deixar o paciente confortável e tolerando a terapia e a gente não consegue colocar pressões para ver esses volumes, manter esse volume e o esforço no nível adequado, a gente pode também ter uma falha da terapia. E talvez a gente esqueça um pouco isso, então a gente observa o volume corrente e a gente acaba não monitorizando certinho se esse paciente está com sinais de desconforto respiratório, do aumento do trabalho ventilatório. É isso, aqui é o artigo. Quem quiser baixar, é só fotografar o QR Code. Bom, Rafa, obrigado aí por aceitar o desafio de última hora. Do ponto de vista metodológico, eu acho que ele coloca bem, né, isso nas limitações do artigo, mas eu acho que ele traz, apesar dele utilizar algumas variáveis de monitorização que não são habituais na prática assistencial, eu acho que o conceito tem que ficar um pouco claro, né? Ele traz a evidência de um conceito que a gente já discute há muito tempo, né? A utilização da ventilação não invasiva e da cânula nasal de alto fluxo. Então, a gente vê que a cânula nasal de alto fluxo, ela realmente não diminui tanto o esforço inspiratório. Então, é uma terapia que deve ser utilizada para insuficiência respiratória hipoxêmica, na qual o esforço inspiratório está sendo gerado pela hipoxemia. Então, corrigindo a hipoxemia, a gente diminui o esforço inspiratório. Por outro lado, a ventilação não invasiva, ela diminui a carga mecânica despendida pela musculatura respiratória. Então, em pacientes com insuficiência respiratória, por fraqueza muscular e outros motivos, intubação prolongada e doenças respiratórias, aí sim, talvez a principal indicação da ventilação não invasiva é realmente a terapia que diminua a carga ventilatória muscular. Então, talvez isso tenha que ficar um pouco claro.
E, às vezes, a intersecção entre essas duas indicações, na prática, às vezes não acontece, né? A diferença não acontece e a intersecção, o profissional indicando um ou outro para situações não tão bem específicas. Então, acho que é esse o conceito que tem que ficar para a gente. E, mais uma vez, a gente vê ali que, ao contrário de que muita gente pensa, né, a canal nasal de alto fluxo não consegue recrutar unidades alveolares da forma com que, às vezes, fizeram nos acreditar. Então, acho que é isso. Teve outro trabalho que até foi eu que trouxe numa reunião científica, acho que ano passado, que também abordava os dois, mas observava mais a complicação e a falha de extubação, não tinha essa parte de estudo fisiológico. E ele trazia o mesmo resultado, que a VNI, ela acabava conseguindo evitar melhor esse desconforto respiratório, essa insuficiência respiratória após a extubação, e conseguia prevenir a intubação orotraqueal, reintubação orotraqueal também. Parabéns, Rafa. Obrigada, eu Vera. tive uma dúvida, assim. Ele comenta por que escolheu 20 minutos da terapia, porque a gente sempre fala que 20 minutos, às vezes, é pouco, né? Você colocar uma não invasiva, um catéter nasal de alto fluxo. E eu acho que tem até uma tabela que tem tempo de uso, né? E que ele também não fala. Foi impressão minha que eu perdi. Ele acho que mostra que foi, dias de uso. Ele também não viu quanto tempo ficou. Só o tempo da aplicação. Foi o tempo da aplicação utilizado para as medidas. É que o objetivo do trabalho é um estudo fisiológico, né? Então, aí 20 minutos é suficiente para a gente conseguir medidas fisiológicas. Se fosse um trabalho clínico, para desfecho clínico, aí o tempo da terapia teria que ser estendido. Pelo menos eu entendo assim. Vamos, pessoal. Quem está usando não invasiva e alto fluxo na prática aí? Vamos dar as opiniões. A Heloísa está doida para falar, mas antes alguém fala. A Heloísa quer falar um negócio bem legal. Rafa, parabéns, viu? Obrigada, Ana. Na verdade, acho que o segundo passo dessa discussão é selecionar os pacientes que é interessante usar a VNI e os pacientes que são interessantes usar o cateter de alto fluxo, porque senão fica naquele resultado, então só vou usar a VNI. Calma, depende do paciente, que foi que o Rafael falou. Então, talvez o próximo passo de resolver essa discussão entre VNI e cateter de alto fluxo é separar por condição, né? Por exemplo, o obeso é VNI, o cardiopata, sei lá, hipoxêmico, é cateter de alto fluxo. Eu acho que trazendo essa discussão para a prática, acho que assim fica mais fácil, né? Se o N fosse maior e ele dividisse por condição, né? Porque quando você coloca aquela tabela, aquela primeira tabela, ele não divide o paciente. Então, eu não sei, por exemplo, se tem mais obeso lá no cateter de alto fluxo em relação ao VNI. Se tem mais. Você entende? Então, assim, óbvio, porque o N é pequeno, tudo bem, não é a crítica ao estudo, não. A crítica é os artigos em geral, que vai discutir essa temática. Então, eu acho que é um N maior e dividir por padrão, vamos dizer, o obeso, o hipoxêmico, que é o que o Rafael falou na primeira fala dele. E também a população obesa tem, às vezes, a questão da hipoventilação, então é uma coisa que deve se levar. Né? Que aí entra a impedância, né, que mostra a aeração posterior. Talvez, será que tinha mais obeso no cateter de alto fluxo em relação ao VNI? Isso já é um viés no estudo, por exemplo. Nesse, Ana, que nesse estudo é um crossover, né? Ambos fazem a mesma coisa. Não, eu falo assim, nos estudos gerais que trabalham essa temática, né? De VNI e cateter de alto fluxo. Coloca todo mundo junto. Acho que talvez separando a gente consegue, na prática, entender qual é o paciente que eu vou usar qual é o paciente que eu vou usar o outro. Separar para populações, sim. Não quero, não. Alguém mais? A galera da UTI respiratória, tem alguém?
Vocês que utilizam bastante as duas terapias para condições pulmonares específicas. Manda ver. Certo, obrigada, Rafaela. Nada. Parabéns pela apresentação. Obrigada por ter aceitado esse convite aí em cima da hora e arrasando como sempre.